Bom dia a todos. Eu falo que hoje eu quis ficar com a camiseta, mais como para homenageá-los, porque esse povo manda bem pra caramba, do que como participadora ativa, né? Porque participante ativa, que eu estou mais no apoio, mas esse segundo semestre a gente vai estar mais ativa aí no negócio. Bom, foi muito legal assim ouvir o que o Dr. Camilo e a doutora Sirlene falou até agora, porque tem muito a ver com o que eu vou falar aqui também. Bom, eu não sou médica, né? Como ele disse, eu sou fisioterapeuta, que a maioria são acadêmicos, né? de medicina, mas como eu não consigo fazer tudo que eu vou mostrar aqui sem os médicos e como os médicos precisam muito do nosso trabalho também. E entender tudo o que nós temos que saber para ajudar os pacientes que são encaminhados a gente, que muitas vezes a parte médica não tem a real noção de toda a área que a gente estuda para atuar na neuropediatria, tá? Que é o foco aqui da nossa conversa. Então, intervenção fisioterapêutica no neurodesenvolvimento. Então, o que nós temos que saber? Quais são as áreas de estudo para atuar no neurodesenvolvimento? Nós, fisioterapeutas que atuamos nessa área, nós temos que saber de neurociência, neurofisiologia. Então, nós temos que saber neuroplasticidade, mecanismos de regulação de tônus. Nós temos que saber os tipos de sinapses. Eu estou trabalhando mais com tipos de sinapses convergentes, divergentes, recrutamentos de sinapses silentes. Eu estou trabalhando mais com incremento de neurotransmissor nessa sinapse, eu estou trabalhando mais com mudança morfológica para conseguir mais essa sinapse. Isso tudo nós temos que saber. Vias ascendentes, vias descendentes, né? Eu tenho crianças com problemas sensoriais, às vezes, que eu tenho que entender o que está acontecendo no sistema de aferência dele, né? Porque muitas vezes pensam que nós trabalhamos mais com a questão das vias eferentes, ou seja, com que desce, né, de comando. Não. Basicamente, nós trabalhamos com o que sobe para o sistema nervoso central. Então, nós damos todo o estímulo correto, nós mandamos toda a informação lá para cima, para que o sistema nervoso central consiga se reorganizar ou achar uma via de acesso mais fácil para as eferências acontecerem. Teorias de controle motor, né? Controle motor, ela é uma área de estudo muito ampla. Tem várias teorias, e até hoje todos os estudiosos dessa área no mundo todo não chegaram a um consenso, né? Não chegaram. Temos várias literaturas sobre o assunto, pesquisadores renomados, mas ainda não se conseguiu achar um consenso de teorias de controle motor. E nós temos que estar acompanhando isso, porque nós trabalhamos basicamente com controle de movimento. Então, nós temos que estar acompanhando isso daí. Teorias de aprendizado motor. Se não se tem ainda um consenso dentro da teoria de controle motor, não se tem também de aprendizado motor. Se sabe da importância dele, né? E que ele vem por meio do controle motor. Mas quais são todos os mecanismos de aquisição disso? Ainda não se sabe. E nós temos que estar sempre, nós fisioterapeutas, acompanhando o que está acontecendo nesse sentido. Sistema límbico, como já foi dito, né? Nós, fisioterapeutas da área neurofuncional, principalmente a pediátrica, temos que entender como que o sistema límbico funciona, ou seja, se a criança só aprende, ela só vai adquirir movimentos, novos movimentos e movimentos funcionais se ela estiver motivada. Então, eu preciso saber como é o funcionamento, qual é a importância do sistema límbico nisso tudo. Processos cognitivos, né? Como já foi visto aqui, aquisição de tudo que envolve a parte cognitiva, né? Todas as etapas de formações cognitivas, do cognitivo desde que a criança nasce. Desenvolvimento motor normal, isso é básico, né? Um fisioterapeuta neuropediátrico está com desenvolvimento motor normal aí, de trás para frente, de frente para trás na cabeça. A gente se baseia nisso para fazer as nossas intervenções. Tá? Reflexos e reações. Eu botei aqui movimentos pré-funcionais. Então,
As teorias mais novas hoje não chamam mais os movimentos reflexos e nem, muito menos primitivos, né? Nenhum movimento ele é primitivo ou ele é somente reflexo. Então agora esse termo está sendo substituído por movimentos pré-funcionais. Tudo que o recém-nascido tem, que antigamente achava-se que não tinha tanto de funcionamento cortical, que não tinha tanto de comando superior, agora já se viu que não é mais assim, né? E se nós, fisioterapeutas, não estivermos, né, bem cientes disso e acompanhando o que tem de novo, quais são as discussões mundiais acerca desse assunto, a gente peca na nossa intervenção. E por que os movimentos não são mais considerados primitivos ou reflexos? São chamados de pré-funcionais. Porque até mesmo, por exemplo, um RTCA, reflexo tônico cervical assimétrico, quando o bebê gira a cabeça para o lado de trás da cabeça o braço estende, o lado da face o braço de trás flexione, o da face estende, e assim mesmo o corpo também pode acompanhar, né? O membro inferior e o tronco pode acompanhar isso também. Isso não é um reflexo puro e simples. Ele está ali para mostrar à criança que existe lado direito e lado esquerdo. Que existe um mundo à direita, existe um mundo à esquerda. Tanto é que o RTCA ele não é preso sempre para um lado. Nas crianças patológicas, sim, mas por isso que muitas vezes ele inverte, porque ele está descobrindo o seu lado direito e o seu lado esquerdo. O RTL, reflexo tônico labiríntico, que antigamente achava-se que ele era puramente patológico, já viu que ele está no desenvolvimento motor também. Por que ele é importante? Ele é desencadeado pela posição da cabeça no espaço. Cabeça mais para flexão, tônus maior, flexor. Cabeça mais para extensão, tônus maior, extensor. Por que isso é importante? Para mostrar que existe uma cadeia flexora, existe uma cadeia extensora e que isso vai ser extremamente importante para o quê? Para a postura, tá? Para os alinhamentos biomecânicos de qualidade. Tá? Então, movimentos pré-funcionais e não mais reflexos primitivos ou reflexos puros. Qual é o objetivo fisioterapêutico? Então, o que nós queremos com a fisioterapia neuropediátrica? Regular ou orientar os mecanismos essenciais para o movimento. Eu preciso regular, na minha sessão, eu preciso regular todos os mecanismos essenciais para que o movimento aconteça. Quais são esses mecanismos essenciais? Eu preciso regular os processos cognitivos dessa criança numa sessão. Então, eu preciso dar atividades para ela funcionais, respeitando a idade dela. Então, eu preciso direcionar a minha sessão a uma função. Então, brinquedos, né? As crianças brincam, né? A função de uma criança é o crescimento, desenvolvimento, descoberta por meio do brincar, né? É o que ela faz quando ela é criança. Então, eu preciso adequar a minha sessão a isso. Então, eu estou controlando um mecanismo essencial, que é o mecanismo cognitivo. Eu estou controlando a motivação, por isso que eu falei que uma área de estudo nossa é o sistema límbico também. Então, eu estou controlando a sua motivação na sessão. Quanto mais motivação ela tiver, melhor desempenho ela tem. Quanto melhor desempenho ela tiver, melhor retroalimentação ao sistema nervoso central eu tenho, e aí cada vez o movimento vem com mais qualidade. Eu preciso controlar todas as suas contrações musculares. Eu preciso entender de recrutamento de unidades motoras. Isso que onde eu estou com a minha mão, está recrutando muita unidade motora? Pouca unidade motora? Muita unidade motora gerando muita força além do que eu deveria, então agora entrou um reflexo patológico no meio disso tudo. Então, as minhas mãos controlam o mecanismo essencial de contrações musculares para o movimento acontecer. Amplitudes articulares. Então, eu tenho que controlar as amplitudes articulares. E eu tenho que controlar também todo o processamento, lembrar que existe todo um processamento sensorial no momento em que eu estou trabalhando com essa criança, né? Eu tenho que entender que as crianças,
com lesões encefálicas, elas podem ter problemas de modulação ou discriminação sensorial. Muitas vezes as entradas sensoriais estão acontecendo, mas essa criança não consegue regular essas entradas sensoriais. Primeiro, às vezes elas não conseguem discriminar, mas se consegue discriminar, saber que o sistema nervoso central, entender que tipo de entrada é essa, ele às vezes não consegue regular, nem para mais, nem para menos. Não consegue modular em que nível fica essa informação, essa entrada sensorial, certo? Então, eu tenho que entender isso. Então, uma coisa que foi dita aqui, muito importante, a criança que anda na ponta do pé. Então, eu estou com 3 crianças agora, recentemente, que foram encaminhadas para fisioterapia e que não eram para mim, né? E o mais interessante eu sei que não era para mim porque a gente sabe disso tudo aqui. Então, era puramente problemas sensoriais. Uma está na ponta do pé, mas é muita ponta do pé. Já fez todos os exames, e aí foi até encaminhada por um pediatra muito amigo até, e que ele falou, olha, Márcia, não estou entendendo o que possa ser. Né? Então, aí que entra a equipe. Por isso que eu falo, né, que essa relação ela é muito importante. Dá uma olhada, vê o que está acontecendo nesse pé. O tendão está alongado, está perigando, já está começando a ficar perigoso, mas está bem alongadinho, né? Desenvolvimento motor, tá bom. Para prematuridade, né? Para o nível de prematuridade que ela tem, tá bom. Mas é uma ponta de pé que há 23 anos eu não via. Está com um baita problema sensorial, você não pode tocar na planta do pé dela. Então, tocar o pé no chão é muito ruim. Por quê? Porque o prematuro, às vezes, ele é espetado no seu calcanhar de 4 a 6 vezes por dia dentro da UTI neonatal, para fazer coleta de sangue de menor quantidade. Então, pensa, uma criança, um prematuro, né? Sem o seu desenvolvimento sensorial completo, desenvolvendo com picadas no pé. Então, ela está com muito problema sensorial. Então, essa criança não é para mim. Ela vai para a terapia ocupacional, que vai trabalhar isso melhor do que eu. Mas eu tenho que saber para encaminhar essa criança para o lugar certo. Se eu não sei isso, eu vou ficar lá alongando aquele tendão. Eu vou ficar, como eu já vi acontecer. E você fica lá. Fica descarregando peso, fica fazendo mobilidade tibiotársea, que não é por aí. Tá? Então, a justificativa de eu entender tudo isso, de eu ter que saber de todas essas áreas, é para achar a melhor estratégia terapêutica para melhorar a quantidade e a qualidade de posturas e movimentos para que essa criança alcance uma função possível dentro do problema que ela apresenta. O que seria achar a melhor estratégia terapêutica, então? Muitos de vocês já devem conhecer essa imagem, né? Que tem um professor aqui, eu tenho vários animais. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Né? Então, imagina o elefante escalando essa árvore, deve ser uma coisa... Né? O pinguim, então, deve ser interessante. É isso que nós precisamos olhar para fazer a nossa intervenção terapêutica. A criança, ela é única. Nem todas as crianças com paralisia cerebral, quadriplégicas, espásticas, moderadas, são todas iguais. Não, não são. Não são. Umas têm mais problemas sensoriais, outras têm menos problemas sensoriais, outras quase que não têm, por incrível que pareça. Por quê? Porque cada uma tem um ambiente de permanência diferente. Tem uma mãe que fala alto, tem uma mãe que fala baixinho, tem uma mãe mais introspectiva, tem uma mãe mais atirada, que sempre pegou mais forte nessa criança, a outra sempre teve mais cuidado. Tem vó, tem vários irmãos, tem muita gente em casa? Não tem. Mora com quem? Qual é o tipo de religião que eles têm? Isso influencia muito. Hoje nós temos pela Organização Mundial de Saúde a CIF, C-I-F, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que a CIF ela veio para que toda a parte que trabalha em saúde, não só físios, né? Isso aí está mais forte dentro da reabilitação, mas dentro da saúde, para que seja visto o indivíduo como único, apresentando aquilo que ele está te mostrando ali. Que ele não seja comparado com outros e, principalmente, que não seja aplicado a ele protocolos.
protocolos de intervenção. E é isso que a gente não faz, principalmente quando a gente lida com neuropediatria, tá? Ou pediatria geral, é colocar dentro de protocolos. Então, achar a melhor estratégia terapêutica, como eu falei para vocês, é olhar essa criança como uma criança com o seu cognitivo próprio, com o seu sistema motivacional, como está apresentando o seu sistema motivacional, dentro do seu ambiente, isso é extremamente importante, dentro da classificação internacional aí também de funcionalidade em capacidade de saúde, que é a CIF. Nós temos hoje como classificar o ambiente, se o ambiente é facilitador para o processo de recuperação dessa criança ou se esse ambiente está sendo uma barreira. Então, muitas vezes, nós temos que adequar funcionamento domiciliar, adequar funcionamento de mãe, de pai, de avós, de irmãos, ambiente familiar, para que isso tudo funcione bem. E, então, não dá para comparar ele com outra criança. Eu tenho que comparar, eu tenho que considerar o tônus próprio que essa criança tem. Nem toda hipertonia é igual, por incrível que pareça. A gente está fazendo agora o treinamento do pessoal, dos fisioterapeutas que atuam no Zika, com as crianças do Zika congênito lá na Paraíba, da equipe da doutora Adriana, que foi quem descobriu, né, a primeira criança com Zika aqui no Brasil. E a hipertonia da criança com Zika congênito é totalmente diferente da hipertonia do citomegalovírus, da rubéola, da toxoplasmose, que são todas infecções congênitas também muito parecidas, né, que causam microcefalias também. Totalmente diferente. E cada criança lá, com a Zika congênito, as hipertonias de uma é diferente da outra. Umas estão com as mãos para cá, outras estão com os punhos para cá. Umas estão com os cotovelos fletidos, outras estão com os punhos para trás, cotovelos estendidos, todas com hipertonia. Então, claro, a gente tem que estudar o que está em estudo agora, exatamente o que esse vírus causa na via motora, né? Principalmente ali em vias córtico-espinhais. O que está acontecendo que nós temos esses padrões, mas ainda assim nós percebemos muito que tem muita relação com o ambiente de permanência dessa criança. Como é que é o sistema sensorial daquela criança e como é que está o sistema músculo-esquelético dela, certo? Então eu vou olhar essa criança como um ser humano independente, único, dentro de um contexto de crianças com o mesmo problema. Na década de 40, o desenvolvimento motor ele era atribuído ao aumento da corticalização. Então, quanto mais maduro tiver o sistema nervoso central, mais movimento eu vou tendo. Ok, até aí tudo bem. Então, nesse raciocínio, o sistema nervoso central vai maturando no sentido caldo cefálico, e por isso eu vou tendo movimentos mais evoluídos. Então, de acordo com que o meu sistema nervoso central vai amadurecendo de baixo para cima, a minha criança vai apresentando mais movimentos, né? Então, isso na década de 40 e até muito pouco tempo atrás, eu digo aí 15, 20 anos, que não é tanto tempo assim, era isso que acreditava-se. Então, essa é a chamada teoria neuromaturacional do desenvolvimento. Ou seja, a maturação do sistema nervoso central é o principal agente de alteração no desenvolvimento, ok? Beleza. Qual era a limitação dessa teoria, então? O sistema nervoso central, ele nunca, então, é retroalimentado para que algo mais evoluído venha? Claro que sim, né? Então, essa teoria, ela nunca considerou que existia um estímulo inicial, gerava uma resposta, essa resposta gerava outro estímulo que voltava ao sistema nervoso central. Então, por isso que os reflexos agora... 10 minutos. É por isso que os reflexos agora são chamados de movimentos pré-funcionais e não mais primitivos. Porque um RTCA gera sensações, bate a mão, gera um campo visual à esquerda e isso retroalimenta e a criança sente novamente a necessidade e vontade de se movimentar por meio dessa retroalimentação.
Então, a limitação dessa teoria era porque ela era útil para analisar a atividade sem feedback. E nesse raciocínio, o movimento não necessitaria de experiências armazenadas, certo? Só que ainda tem muita gente que pensa que é assim, né? Infelizmente, né? Tem, mas não é mais. Então, tudo que era proveniente dos meus sistemas sensoriais, tudo que entrava de sensações, tudo que vinha por meio dos meus receptores sensoriais entrando para o meu sistema nervoso central, gerando resposta, e essa resposta indo novamente para o sistema nervoso central, foi desconsiderado. Não tinha cabimento. Então, se continuasse nesse raciocínio, há 20 anos atrás, se a gente até hoje tivesse aí ainda, fisioterapia, não tinha porquê então. Por que então eu ia trabalhar uma criança dentro da neuropediatria? O que eu ia fazer com ela? Por isso que tinha-se muito raciocínio do, esse é um paciente de manutenção. Porque ele não senta, ele não anda, então ele é manutenção. Mas manutenção do quê? Para ele não deformar, mas só isso? Não dava para a gente continuar pensando dessa forma. Não dava para a gente continuar com uma criança deitada, né? E trabalhando só no passivo, mesmo com tanto comprometimento que ela tem. A ideia de que o cérebro precisava ser exercitado, nessa teoria, ele ia embora. E a teoria, então, de que os neurônios poderiam se modificar, também ia embora. Então, a fisioterapia não precisava. E aí surge, então, a teoria dos sistemas, por um grande pesquisador, que ele viu que os sistemas são interligados e funcionam para produzir um movimento. Então, esse agora é o modelo distribuído de controle motor, que é como? Como é que é chamada de teorias sistêmicas? Ou teoria sistêmica, ou teoria dos sistemas, ou teoria dos sistemas dinâmicos. Tá? Que é o quê? O movimento emerge da natureza de 3 fatores. Eu tenho um indivíduo orientado a uma tarefa dentro de um ambiente. Isso é próprio dele, isso é individual. Eu tenho, então, um indivíduo direcionado a uma tarefa dentro de um ambiente com seus mecanismos perceptivos, cognitivos, para agir, com seu sistema para se movimentar. E isso tendo que considerar ainda a atenção, motivação e a emoção desse indivíduo. Então, agora essa é a teoria dos sistemas. Isso é que faz um movimento acontecer e não a neuromaturacional do movimento. Então, agora, tudo que entra para o sistema nervoso central gera uma resposta e que retroalimenta o sistema nervoso central. Então, agora, isso aqui pode ser considerado como verdadeiro. Então, em suma, o processo fisioterapêutico em neurodesenvolvimento infantil baseia-se no seguinte raciocínio. Eu tenho receptores que recebem os estímulos internos, do ambiente interno desse indivíduo e do que vem do meio externo. Isso gera uma sensação para a minha criança. Essa sensação é direcionada a várias áreas do sistema nervoso central, onde elas vão ser discriminadas, processadas e moduladas. Agora, eu tenho um sistema nervoso central que interpreta essas sensações baseadas em experiências atuais e prévias do que esse corpo já sentiu. Agora, eu vou gerar uma percepção dessa sensação para ir para o sistema de processamento, para elaboração de estratégia, e agora meus músculos e articulações vão se mover em sinergia funcional, ou seja, com menor gasto energético. Ok? Então, isso é a teoria dos sistemas. E isso, aí aqui, ó, gerou o movimento, isso volta para cá. E começa tudo de novo. Gerou o movimento, isso volta para cá. Então, é isso que eu estou fazendo na minha sessão de fisioterapia o tempo inteiro. O que essas figuras aqui têm em comum para vocês, quando vocês olham? O que elas têm em comum? Eu tenho uma criança aqui que provavelmente vai receber uma bola de tênis aí, certo?
Então, o que ela está fazendo nesse momento? Se antecipando. A base está larga, porque ela vai ter que, essa raquete é grande, ela vai ter que erguer, ele vai ter que erguer essa raquete, ele vai ter que girar essa raquete pelo ambiente, ou seja, ele precisa se antecipar. Essa menininha, a mesma coisa, ela está se antecipando. Da mesma forma, ela está com o braço aberto, com o tronco um pouco mais inclinado. O que eu quero dizer, então? É isso que eu preciso na fisioterapia neuromotora. Eu preciso que as minhas crianças, mesmo com toda a dificuldade motora que eles têm, que eles desenvolvam seus mecanismos antecipatórios por meio dos seus feedbacks. Então, a resposta motora é o resultado daquela percepção, seguida de uma seleção e execução, usando os mecanismos de feedback e feed forward, que é o mecanismo antecipatório. Isso é teoria sistêmica. Então, essa teoria, ela enfatiza o desenvolvimento e o aprendizado. Desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional e interpessoal. Eu considero tudo isso para saber que o movimento vai acontecer. Crianças com disfunções neuromotoras, então, o que eu tenho? Eu tenho tudo isso também, mas agora eu tenho os mesmos receptores que percebem, que geram as sensações, que vão para várias áreas do sistema nervoso central, porém agora eu tenho uma lesão. Agora, essas interpretações das sensações baseadas em experiências do ambiente interno e externo estão desorganizadas, porque muitas vezes elas nem tiveram tantas sensações assim. Elas são privadas de sensações porque elas têm pouco movimento. Agora, a percepção delas pode ser menor. O processamento agora é perdido, ela não sabe para que lado. O processamento agora é complicado. Para que lado vai esse processamento? Como fica esse processamento? Então, a elaboração de estratégia para se movimentar é complicada. Então, por quê? Porque eu tenho, principalmente, alterações de tônus musculares que partiu desde aqui. Então, a execução da resposta pelos músculos e articulações agora é com muito gasto energético. Só que para eu saber que isso está acontecendo, eu tenho que considerar todo este caminho e dependendo de onde eu coloco a minha mão na fisioterapia, em um manuseio, eu consigo trabalhar com todo esse caminho aqui. Então, o foco é aprendizado motor. O que eu quero com essas crianças é aprendizado motor. Por mais grave que ela seja, o que eu quero é aprendizado motor. Para isso, eu preciso treiná-la muito. Então, às vezes, as crianças cansam. Ai, de novo isso, tia? Ai, de novo isso? Precisa treinar. Ela precisa praticar. Quanto mais prática, mais experiente ela fica. E eu vou andando todo aquele caminho, vou gerando mais sensações. E ela precisa ter muita experiência. Eu preciso dar muito retroalimentação. Preciso retroalimentar muito esse sistema nervoso central. Agora, como eu meço isso? Não tenho como medir, eu só observo. A aprendizagem ela não pode ser medida, então eu não meço. Existem algumas escalas de avaliação que a gente usa hoje, mas ainda a gente está vendo muita falha nelas. Tá pegando muita quantidade e pouca qualidade, e às vezes as crianças melhoram muito mais na qualidade do que na quantidade. E aí essas escalas mostram que elas não evoluíram, o que é um crime com elas. Tá? Então, ela é observado, o aprendizado motor é observado. Como é que ele é observado? Eu vejo quanto essa criança gastou de energia e o tempo que ela levou para concluir a tarefa. Então, eu sei se ela está melhorando ou não. Esse senhor distinto aqui é o Dr. Karel Bobat. Isso tudo que eu estou falando para vocês é baseado num conceito, já estou terminando, é baseado num conceito chamado conceito Bobat. E esse senhor, que é o Dr. Karel Bobat, ele era médico, né? Então, olha que interessante, nós estamos numa sala, né? Com muito mais futuros médicos do que da minha área, e quem pesquisou e criou e teve toda essa fala, dentro disso tudo que eu estou falando para vocês, foi o Dr. Karel Bobat, que ele era médico, neurocientista e fisiologista.
E ele casou com a Berta Bobat. A Berta era educadora física, bailarina e mais tarde se formou em fisioterapia. E os dois viram que movimento regula tônus. E eles viram que, dependendo do movimento que a gente dá, a gente atua em toda aquela questão lá. Então, desde cedo, eles já não eram a favor da teoria neuromaturacional do desenvolvimento, certo? Desde aquela época, desde 1926, né, 41 mais certo, eles já eram muito mais adeptos à teoria sistêmica. Então, ele já dizia naquela época, em 1930, 1940, a fisioterapia inclui movimentos ativos e passivos, mas somente os ativos dão a base para o aprendizado motor. Então, gente, fisioterapia neuropediátrica, como muito tempo se pensou, não são movimentos passivos, por mais grave que a criança pareça. São movimentos ativos. Então, esse é o Karel Bobat e a Berta Bobat, como eu já falei. Quem trouxe esse conceito, todo esse raciocínio para o Brasil foi a doutora Mônica Miller, que eu tenho o maior orgulho de ser formada por ela, tem quase 80 anos, na ativa, voltamos de um curso há um mês atrás, na ativa, dando aula, sentando no chão, atendendo criança, colocando a mão, de um jeito maravilhoso de ver, porque acredita mesmo em tudo isso aí. Tá? Então, aqui só para exemplificar, para terminar, do que eu estou falando. Então, aqui é uma criança, olhando assim, parecem a vocês que é uma criança grave na parte motora? Parece, olhando a foto? É uma criança que não senta, que não rola, não fica de pé, não fala. Uma criança que tem uma flutuação de tônus muito importante, é o Pedroca, né? Então, é uma criança, teoricamente, motoramente, entre aspas, grave, né? Estou usando a nomenclatura que se usa aí, que para a gente não é assim. Eu, por meio de mãos em locais adequados e materiais dispostos de formas adequadas, eu consigo trazer o que ele tem de ativo para me dar. Então, não sou eu que estou mantendo o braço dele. Então, ele é movido pelo RTCA. Ele praticamente quase não sai do RTCA o dia todo. Ele está no RTCA ou ele está alinhado? Ele está alinhado, simétrico, certo? E eu estou com mínima mão nele. Então, ele está me dando o de melhor que ele tem ativo e não passivo. O cérebro está sendo retroalimentado, gerando novas sensações, fazendo com que ele tenha bons desempenhos, e a sucessão de bons desempenhos é a base para aprendizado motor. E agora, ele tem levado as duas mãos sozinhos na linha média. Né? Por quê? Porque a gente buscou o que tinha dentro da teoria sistêmica, a parte ativa. E aí a gente pode associar a terapia ocupacional junto. Então, aqui ela está trabalhando com ele um tipo de comunicação, nós estamos preparando ele para a comunicação alternativa, certo? Então, utiliza a mesma postura para isso, para agora trabalhar o cognitivo. E por aí vai. Eu preciso de mobilidade pélvica, eu tenho onde colocar a minha mão para isso, retro, anteroversão, mas eu quero ativo, então agora ela faz de forma ativa. Eu mostrei para ela o que é, agora ela leva para retro, ela leva para antero sozinha, aprendizado motor. Mesma coisa, eu preciso trabalhar as contrações concêntricas e excêntricas do tronco, a mobilidade femoral. Eu levo essa criança para uma atividade funcional, onde eu consigo contração concêntrica, contração excêntrica, e ela vai fazendo isso sem perceber. Pequenininhos, a mesma coisa, preciso fazer um estímulo maior de musculatura extensora. O que é da idade dela? O uso bimanual, já era uma criança de 7 meses, 8 meses. Então, por meio do brincar, eu vou trabalhando as transferências de peso, os apoios, a parte cognitiva, a parte sensorial. E por aí vai. Aqui, uma criança com grande uso do RTL, gravíssima também, grande uso do RTL. Então, essa criança realmente muito grave, veio até a falecer. Então, é uma criança que eu não vou buscar nada do ativo? Vou. Então, eu preciso tirar ela daqui. Só tirar com a minha mão, ela não vai sair. Então, eu vou dando sensações, vou organizando esse corpo, uso uma bolinha, vou dando movimento de um lado, movimento para outro lado, para eu tirar essa hiperextensão que eu tenho aqui, essa plantiflexão.
Não adianta fazer isso com a minha mão porque vai voltar. Então eu vou dando sensações, vou organizando, levando ela agora para frente, para trás, dando mobilidade tibiotársica, tirando aquele membro inferior daquela hiperextensão. E no final o que a gente consegue é esse sentar, né? Mãozinha aberta, pezinho encostado, perninha fletida, organizada. E aí agora essa sensação fica retroalimentando o sistema nervoso central. E essa criança não ficava mais deitada daquela forma. Trabalhar as questões de cirurgias, né? A gente trabalha por meio de desenhos. A criança só tem medo daquilo que ela não conhece. Então, todas as cirurgias, por piores que pareçam, elas são explicadas no processo terapêutico. É nossa função também. E elas entendem, né? Está escrito aqui em cima, cirurgia da Emily. Ela escreveu, cirurgia da Emily, desenhou e levou para a escola. Nossa função. Mecanismo cognitivo, emocional. Nós precisamos trabalhar isso para que depois a recuperação dela comigo seja boa. Deficiência visual, sala mais escura, brinquedo mais luminoso. Precisamos entender que essa criança tem baixa visual, baixa de visão, senão o sistema motivacional vai embora e a gente não consegue nada. Posturas funcionais, isso aqui nós estamos trabalhando alongamentos. Né? Posturas funcionais para se trabalhar alongamentos, posturas de passagem. Uma criança grave também muito espástica, não consegue fazer passagem no chão. A gente usa materiais para ela passar de sentada para o quase de pé, pelo semi-ajoelhado, usando outras posturas de passagem. Assim a gente vai regulando o tônus. Certo? É isso, gente. Muito obrigada.